Canta gaúcho que o dia vem vindo, a noite é bonita e o céu é azul. O amor é o pingo mais lindo que tem, nascido e criado nos campos do sul. Os festivais de música do Rio Grande do Sul são muito mais do que competições. São encontros da alma gaúcha. Em cada palco ecoam as vozes de quem canta a história do nosso povo, o amor pela querência, o respeito à família, ao trabalho e às tradições que atravessam gerações. Foi graças aos festivais que inúmeros poetas, compositores e intérpretes mantiveram viva a chama da música regional, renovando nossa cultura sem perder suas raízes. Cada canção é um pedaço da identidade do nosso estado, uma lembrança de quem fomos e uma inspiração para o que ainda seremos. Enquanto houver um violão, uma gaita, um verso e um coração disposto a cantar o Rio Grande, os festivais continuarão sendo um patrimônio vivo, preservando a memória, fortalecendo nossa identidade e lembrando a todos que um povo que canta sua história jamais perde a sua essência. No programa Tubino Entrevista de hoje, o assunto é os festivais de música no Rio Grande do Sul. O nosso muito obrigado a você que já faz parte da família Tubino Entrevista. A você que está chegando agora e conhecendo o nosso trabalho, não esqueça aí de inscrever-se no nosso canal, deixar os seus comentários e divulgar o nosso trabalho para os seus amigos. Isso é muito importante para que o YouTube entenda a relevância do nosso trabalho de pesquisa. Muito obrigado a GBUX Previdência e Seguro de Pessoas, essa empresa centenária, essa parceria de sucesso que nos ajuda a chegar quinzenalmente até você com um trabalho muito importante de cultura e de pesquisa. O assunto hoje são os festivais de música nativistas no Rio Grande do Sul, a importância desses eventos para a cultura e a identidade gaúcha. Não há preconceito, vaidade nem luz. Há uma cena que se repete há mais de 50 anos no sul do Brasil. A última música do festival termina, os jurados anunciam os vencedores, o público começa a deixar lentamente o ginásio, o CTG ou o parque onde aconteceu o evento. As luzes do palco se apagam. Mas a noite ainda não acabou. Em algum bar próximo, numa calçada, num galpão improvisado ou numa esquina qualquer da cidade, alguns músicos permanecem acordados. Um violão reaparece, uma gaita responde, alguém começa a cantar uma milonga baixinho, outro entra fazendo segunda voz. A madrugada avança entre chimarrão, risadas e discussões apaixonadas sobre música. Alguns reclamam das escolhas dos jurados, outros defendem determinada canção e aquilo que parecia apenas competição volta a se transformar em encontro. Talvez seja justamente ali, longe do palco oficial, que apareça o verdadeiro coração dos festivais nativistas. Porque esses eventos nunca foram apenas concursos musicais. Eles se transformaram num dos movimentos culturais mais importantes do sul do Brasil. Eu sou Marta Deckert, educadora musical e doutoranda em música. Hoje nós vamos mergulhar na história dos festivais nativistas do Rio Grande do Sul para entender como eles ajudaram a construir uma das cenas musicais regionais mais fortes do país e como ao longo das décadas passaram a discutir tradição, modernidade e identidade cultural. E essa história começa com um conflito. O ano era 1970. Na cidade de Uruguaiana, um festival chamado Festival da Canção Popular da Fronteira desclassificou uma composição por ela ser considerada regional demais. A música havia sido rejeitada justamente por soar excessivamente gaúcha. A decisão causou indignação entre músicos e compositores locais. Entre eles estava Comar Duarte, um dos nomes que ajudaria a transformar aquela revolta numa reação cultural.
No ano seguinte, em 1971, nascia a Califórnia da Canção Nativa. A proposta era clara: criar um festival dedicado exclusivamente à música ligada ao universo cultural gaúcho. Aquilo que antes havia sido motivo de exclusão, agora se transformava no centro do evento. Mas para entender o impacto desses festivais, primeiro é preciso compreender o que é a música nativista, tema que, aliás, já apareceu aqui no nosso canal. A música nativista surge como uma vertente profundamente ligada ao universo campeiro do Rio Grande do Sul. Suas letras frequentemente falam sobre o pampa, o cavalo, o campo, as estâncias, os rios, o vento minuano e a vida rural. Muitas canções descrevem cenas do cotidiano quase como pinturas sonoras, criando imagens muito fortes da paisagem do sul do Brasil. Musicalmente, essa tradição mistura diferentes influências. Aparecem ritmos como milonga, vaneira, chamarra, bugio e xote, além de fortes aproximações com a música argentina e uruguaia, das regiões do Pampa Platino. Instrumentos como violão, acordeon ou gaita e bombo legueiro tornam-se elementos marcantes desta sonoridade. E os festivais tiveram um papel decisivo na consolidação dessa linguagem musical. Durante vários dias, músicos, compositores e intérpretes chegam de diferentes cidades do Rio Grande do Sul e até de estados vizinhos. Centenas de músicas são escritas, mas apenas algumas conseguem subir ao palco principal. As apresentações possuem uma atmosfera muito própria. Muitos artistas utilizam bombachas, botas, lenços e ponchos. O silêncio do público durante as apresentações costuma ser absoluto. Existe enorme atenção às letras, aos arranjos e à interpretação dos músicos. As canções são avaliadas por comissões julgadoras formadas por músicos, pesquisadores, compositores e jornalistas culturais. Há prêmios para melhor música, melhor letra, melhor intérprete e melhor tema regional. Mas rapidamente, os festivais ultrapassaram a ideia de simples competição artística. Eles passaram a movimentar cidades inteiras. Nos anos 1980, o movimento nativista cresce de forma impressionante. Mais de 40 festivais passam a existir no Rio Grande do Sul. Pequenas cidades recebem milhares de visitantes, hotéis lotam, restaurantes funcionam madrugada dentro, rádios fazem transmissões ao vivo, jornais acompanham os vencedores. Os festivais se tornam grandes acontecimentos culturais do interior gaúcho. O compositor Luiz Carlos Borges descreveu esse universo dizendo: "Festival é uma cachaça que vicia". E essa frase ajuda a entender o impacto emocional desses eventos para quem participa deles. Os festivais também criaram praticamente um circuito musical próprio no sul do Brasil. Muitos músicos passaram a viver desse ambiente. Surgiram compositores especializados em escrever para festivais. Instrumentistas se profissionalizaram. Programas de rádio começaram a tocar regularmente música nativista. Gravadoras passaram a investir nesse repertório. Mas o crescimento também trouxe debates internos. Desde os primeiros festivais, existia uma pergunta constante: o que seria a verdadeira música gaúcha? Alguns músicos defendiam a abertura para harmonias mais modernas e aproximações com a MPB e a música latino-americana. Outros acreditavam que isso ameaçava a autenticidade regional. Essas tensões apareciam nos bastidores dos festivais, nas escolhas dos jurados e até nas reações do público. Nos anos 1990, ganha força um movimento conhecido como campeirismo musical. Muitos artistas passaram a defender um retorno mais intenso às referências rurais e campeiras da música gaúcha.
É nesse contexto que artistas como Luiz Marenco se tornam referências importantes. Sua estética profundamente ligada à paisagem rural influencia toda uma geração de músicos. Outro marco desse período foi a canção Na Forma, vencedora do Reponte da Canção em 1991, considerada símbolo dessa estética campeira. Mas existe uma contradição interessante nisso tudo. Ao mesmo tempo em que muitos artistas defendiam a preservação da tradição gaúcha, a música nativista continuava incorporando influências argentinas e uruguaias. Isso gerou novos debates sobre identidade cultural. Alguns tradicionalistas rejeitavam letras em espanhol ou ritmos considerados estrangeiros. Outros defendiam que o Pampa ultrapassa fronteiras nacionais e forma uma cultura compartilhada entre Brasil, Argentina e Uruguai. Ao longo das décadas, os festivais enfrentaram crises financeiras, disputas políticas, acusações de favorecimento entre jurados e críticas sobre conservadorismo estético. Mesmo assim, sobreviveram. E talvez exista uma razão profunda para isso. Os festivais nativistas oferecem algo que vai muito além da música. Em muitas cidades do interior, eles se transformam em acontecimentos coletivos que mobilizam comunidades inteiras. Jovens músicos sonham em subir naquele palco pela primeira vez. Compositores veteranos reencontram antigos parceiros. Certas canções atravessam gerações sendo cantadas durante décadas. E talvez o mais bonito seja perceber que, apesar das mudanças e disputas, algo permanece igual desde os primeiros festivais dos anos 1970. Aquela cena da madrugada, o violão reaparecendo depois do encerramento oficial, os músicos continuando a cantar quando a competição já terminou, as conversas atravessando a noite. Porque, no fundo, os festivais nativistas nunca foram apenas sobre vencer. Eles são sobre continuar cantando, continuar reunindo pessoas em torno da música e continuar tentando responder uma pergunta que talvez nunca tenha uma resposta definitiva. O que significa, afinal, ser gaúcho? Subir, esperar um milagre do som, rezar pra que o homem que mexe o botão seja bom, brilhar, feito cometa que rasga o ar, um breve instante que já vai passar. Sair, encontrar com o teixo o capucho, rolar feito seixo, deixar o repuxo, levar, beber até o sol raiar e rir. Só mais uma piada, é hora de dormir. Olha lá, o resultado tá aí. Tem gente que chora, tem gente que chora de rir. Não dá bola, é loucura normal, porque é festival. Olha lá, o resultado tá aí. Tem gente que chora, tem gente que chora de rir. Não dá bola, é loucura normal, porque é festival. Voltar por estradas afora, é por ali. Vai que o caminho é melhor. Devagar, tem carro na contramão. Atenção,
a gente já vai chegar, coração, a gente já vai chegar.